Louvado seja Deus. Ezequiel, no capítulo 1, como eu disse aos irmãos, nós vamos falar sobre o que é ser um embaixador do reino de Deus. Louvado seja Deus. E eu ali orando, o Senhor, Ele me trouxe à memória Ezequiel, a sua trajetória durante o seu tempo nessa terra, e tudo aquilo no qual o Senhor Ele havia falado comigo foi se encaixando no ministério de Ezequiel. Amém? Louvado seja Deus. Ezequiel, no capítulo 1, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referente mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sempre a mão do Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos ler o versículo 28, que diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim o resplendor em redor. Este é a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém? Vamos orar e pedir para que o Senhor Ele fale conosco nesse momento. Deus Santo e Poderoso, aqui está a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, no qual nós acabamos de ler, ó Pai. Ah, Jesus querido, nós abrimos o nosso coração nesse momento, ó Deus, para ouvir a tua voz. Nós abrimos o nosso coração, ó Pai, para ouvir a tua mensagem. Nos ensina, Senhor, que a tua presença esteja em nosso meio, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e ser impactados, Senhor, e alimentados, ó Pai, pela tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode ficar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu já havia falado para os irmãos, como o Senhor Ele deu essa palavra, louvado seja Deus. Durante a semana, o Senhor Ele falou, durante semanas passadas, o Senhor Ele falou sobre o Espírito Santo, e depois o Senhor Ele começou a falar comigo sobre peregrinação. E por que eu falei que nós vamos aprender a ser um embaixador do reino dos céus? Assim como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto que todos nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Todos nós estávamos mortos para o pecado, todos nós estávamos mortos para a iniquidade, mas através do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós somos reconciliados com Deus. E é por isso que nós estamos aqui. É porque o Senhor Ele nos amou, o Senhor Jesus Ele entregou a sua vida para morrer por amor de nós, para que através da sua graça nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E Paulo ele vai dizer que o Senhor Jesus Ele não só morreu por nós para nos dar o direito da salvação, mas como também Ele nos encarregou de um chamado. Lucas 16:15 vai dizer: ide por todo mundo. A palavra do Senhor Jesus também vai dizer: ide e fazer discípulos em meu nome. O Senhor Ele não só nos amou e que nos trouxe a salvação, mas Ele também entregou um chamado para mim e para você. Pode ser que muitas das vezes hoje você esteja exercendo esse chamado, pode ser que ainda não seja o tempo, pode ser também que você esteja afastado, você se distanciou do chamado do Senhor, mas nessa noite é noite de reconciliação, é noite de você abrir o seu coração e entender qual é a boa, perfeita vontade e agradável vontade do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus veio nos dizer em Romanos que todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o amor de Jesus, Ele é tão grande que Ele nos constrange. A sua graça, ela nos constrange porque nós mesmo pecando dia após dia, o Senhor Ele nos chama. Ele não nos chama somente para ser o seu servo, mas Ele nos chama para ser o seu filho.
filho. Se nós ouvirmos e guardarmos e obedecermos a palavra do Senhor, Ele não chama a nossa mente de servo, mas de amigos, mas de pessoas íntimas com Deus. E através dessa palavra nessa noite, o Senhor Ele vai nos trazer à memória o chamado que Ele tem sobre a mim e sobre a tua vida, que muitas das vezes você parou de exercer por causa da batalha, muitas das vezes você parou de exercer por causa da luta, da dificuldade, ou até mesmo está pensando em parar de exercer o chamado que o Senhor Ele colocou em tuas mãos, porque a guerra está grande, a luta está grande, mas em todo o tempo o Senhor Jesus que nos escolheu, Ele é fiel para nos sustentar, mesmo diante da guerra, mesmo diante da batalha. Aí você pode olhar para mim e dizer: não, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei mesmo, mas eu sei que o Deus que me escolheu, o Deus que te escolheu, Ele sabe de tudo, antes mesmo que saísse uma palavra de nossa boca, Ele tudo conhece, Ele tudo sabe, o seu socorro não vem de mim não, vem dEle, e é por isso que Ele sabe da tua história, é por isso que Ele sabe o que você passa, é por isso que Ele sabe as suas lágrimas durante a madrugada. O Senhor Ele tudo conhece, Ele tudo sonda, Ele tudo sabe. Então abra o seu coração não para mim, não para o irmão, não para o pastor não, mas para Jesus, porque Ele quer trabalhar em seu favor, Ele quer operar diante da sua vida. Se você está fraco nessa noite, o Senhor Ele quer te fortalecer. Se você está pensando em parar nessa noite, o Senhor Ele vai arrumar os teus olhos na cruz, no alvo que é Jesus, e prosseguir até que Ele venha nos buscar, porque o Filipenses vai dizer: a nossa pátria, a nossa morada não é aqui, mas é com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Ele nos escolheu, Ele nos entregou um chamado. Filipenses 3, eu não me lembro o versículo, vai dizer que a nossa pátria, a nossa terra, a nossa morada não é aqui. Pedro, 1 Pedro vai dizer que nós somos como peregrinos e forasteiros diante dessa terra. E o que isso significa? É ser o embaixador. O embaixador, ele é representante de um país, ele é representante de um governo, ele leva as mensagens oficiais, ele tem um papel de onde havia conflito, ele trazer a paz. E qual é o conflito desse mundo hoje? É o conflito de estar afastado de Deus, estar vivendo no pecado, estar vivendo no mundo assim como nós outrora estávamos. Esse é o nosso papel, é representar o céu. Nós somos representantes de Deus sobre essa terra. O nosso chamado não é representar quem eu sou, não é representar a minha vontade, os meus desejos, não, mas é representar a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Ezequiel, ele foi o embaixador do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos relatar um momento em que Israel, eles estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida promíscua ao pecado, onde não havia santidade. Eles haviam se entregado aos outros deuses, haviam se entregado a mulheres pagãs, ao povo pagão, e o Senhor ele avisava, Deus ele usava ali os seus profetas para avisar, porque o juízo vai chegar, tudo aquilo que você plantar, você vai colher, mas o povo não ouviu. E assim como a palavra do Senhor dizer que o Senhor ele pediu para que ele, quando se arrependesse, que o Senhor estenderia suas mãos de misericórdia, o povo não aceitou. Então a Bíblia vai nos dizer que diversas vezes, diversos reis eles vão entrar sobre Israel, tanto no reino norte como no reino do sul, e vai saquear a cidade, vai tirar ali pessoas nobres, vai tirar as classes médias, vai tirar os jovens inteligentes. E aqui nós temos escrito na palavra do Senhor Jesus que o rei Nabucodonosor, ele invade Judá e ele leva cativo com ele os nobres, e depois ele vai voltando e vai levando mais e mais pessoas cativas, até
tempo de levar o ministério. O Senhor, Ele tem refrigério para a tua alma. O Senhor, Ele tem refrigério para o teu coração. É somente você abrir Ele e falar: Senhor, eis-me aqui. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que a luta seja grande, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que o céu se abriu. E Ezequiel, ele teve visões, mas o chamado dele não parou por aí. Ezequiel, a Bíblia vai dizer que ele é profeta, no qual o Senhor usava ele para transmitir a mensagem para o povo com símbolos. O Senhor usava ele ali para transmitir ao povo uma mensagem com símbolos, ou seja, ele fazia algo e através disso o povo perguntava o que o Senhor estava dizendo, e Ezequiel, ele falava a mensagem do Senhor para o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui escrito na palavra de Deus que ele tem aquela visão no qual eu falei para os irmãos, que a presença do Senhor não estava no templo, mas estava no meio do povo. E no final da palavra, no final do último versículo, vai dizer que o arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor de sua glória. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava. Louvado seja Deus. Aqui no começo vai dizer, versículo 4: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo, e resolver-se-ei esplendor ao redor dela, em meio dela. Louvado seja Deus. E havia fogo. Aqui Ezequiel, ele vai retratar a visão que ele estava tendo. Ele vai dizer que era uma visão no qual vinha um vento tempestuoso, tinha uma nuvem. Não era um tempo de sol, mas era um tempo de chuva. Mas aqui a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que no meio ali daquelas nuvens aparece um arco. E Ezequiel, ele olha para aquilo e ele se prostra e cai de joelhos, vendo isso, cair com o rosto em terra e ouvir a voz que ele falava. Louvado seja Deus. Como eu falei, a presença, o amor de Deus, ele nos constrange de uma tal forma que nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz dele. Nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor se nós abrirmos o nosso coração. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel, ele estava de pé, mas quando ele contempla ali o esplendor da glória do Senhor Jesus que estava sobre aquele lugar, ele não permanece de pé não, mas ele se ajoelha. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso, não há ninguém que resista ao poder do nome dele, não há ninguém que resista à glória, à presença do Senhor Jesus. Quando nós somos encontrados com a graça, quando a presença do Espírito Santo, ela toca em nós não ficamos como estávamos antes não, mas nós somos transformados, nós somos mudados pela tua presença. E o Senhor, ele vai dizer para nós nessa noite, quantas vidas que o Senhor, ele quer ter um encontro para trazer mudança. E a partir disso, você conseguir ouvir a voz dele, a partir disso você conseguir abrir o seu coração. Assim como Ezequiel, ele fez, ele olha, ele vê o esplendor da glória do Senhor e cai com o seu rosto em terra. E a Bíblia vai dizer, e eu vi a voz de quem falava. Nós só vamos ouvir a voz do Senhor Jesus se o nosso coração estiver aberto. Nós só vamos entender o chamado se nós abrirmos o nosso coração e deixar a presença de Deus entrar sobre a nossa vida. E o Senhor, ele vem dizer isso para nós nessa noite. Não feche o seu coração, não tenha um coração de pedra. Quando a semente está sendo lançada, deixe que ela caia em terra boa, não deixe que ela caia no meio dos pedregais não, porque senão não vai dar fruto. Aí você vai olhar e dizer, irmão, por que eu estou passando por tanta prova? Irmão, por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Eu não digo só na vida física não, mas espiritual também. E o Senhor, ele vai dizer para nós essa noite, abra o teu coração, deixa eu falar contigo para que você possa entender qual é a minha vontade. Deixe eu ministrar a minha palavra diante da tua vida, para que você possa entender qual é o meu chamado diante de você. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Ezequiel, ele cai no chão e ele ouve a voz de quem falava. E sabe o que vai dizer no capítulo 2? Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Versículo 3, e ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Qual era a missão de Ezequiel?
buscar às vezes o que vestir, mas tendo uma salvação no qual o dinheiro dessa terra, no qual a prata dessa terra ela não compra. E sabe o que significa ser embaixador? Assim como Ezequiel ele foi, ele estava em uma terra distante da dele, mas ele ali se comportava como uma pessoa peregrina. Ele não ali adquiria os costumes daquela época, ele não adquiria ali os prazeres daquela época, mas ele se comportava como peregrino, como mensageiro, como embaixador. E assim como eu disse, a nossa morada não é aqui. E o que significa não tendo nada, mas tendo tudo ao mesmo tempo? É passando por dificuldade aqui, é passando por luta aqui, é tendo batalhas, mas eu tenho tudo, sabe por quê? Porque meu nome está escrito no livro da vida, porque o meu nome não está nos cartazes mais altos desse mundo não, mas está escrito diante da presença do Senhor. E sabe o que é ter tudo? É ter a salvação, é ter a presença de Deus, é caminhar com Deus, é viver com Deus. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite: se você quer ter tudo, viva o meu propósito. Se você quer ter tudo, viva o meu chamado. Se você quer ter tudo, viva aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Mesmo que não seja tudo sobre essa terra, mas seja tudo que eu tenho para te oferecer no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ele começa a exortar Ezequiel diante do chamado. E o Senhor ele vai falar para ele que mesmo ele estando diante de escorpiões, não era para ele temer. O versículo 6 vai dizer: não temas as suas palavras, nem te assuste com o rolo deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Qual é a nossa missão, igreja? Mesmo estando passando por luta, mesmo sendo rejeitado dentro da casa, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro da igreja, mesmo sendo principalmente rejeitado por esse mundo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, você vai falar a mensagem de Deus. Você vai cumprir o chamado que Deus tem sobre a sua vida. E por que eu li essa parte no capítulo 6 em 1 e 2 Coríntios? Sabe por quê? Em capítulo 24 de Ezequiel, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ele fala com Ezequiel e ele diz assim: filho do homem, eis que as súplicas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não levantarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Versículo 18: falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Sabe o que significa ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Significa você cumprir o chamado de Deus. O chamado do Senhor não vai ser só dias bons, não vai ser somente dias de felicidade, dias de alegria, não. Mas tem batalha, tem luta, tem guerra, tem peleja. Sabe por quê? Para que nós possamos entender que a nossa terra não é aqui, para que o nosso coração ele não esteja aqui nas coisas dessa terra, mas esteja no céu. E como eu disse, Ezequiel ele foi um profeta usado por Deus com símbolos, e o Senhor ele faz isso com Ezequiel para que o povo eles pudessem entender que o coração deles não estava no Senhor Jesus, mas estava no templo que foi construído, para que o povo pudesse entender que o coração deles não estava encaminhado à presença de Deus, mas estava no templo. E foi por isso que o Senhor ele tirou a esposa de Ezequiel. Mas você olha para mim e diz: irmão, foi sofrido, foi doído, foi. E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que ele não pôde chorar, mas geme em silêncio e não faça lamentação. O Senhor ele tem um chamado sobre a minha vida, sobre a tua vida. E o nosso chamado é renunciar a nossa vontade, é renunciar o nosso eu para levar as mensagens de boa nova, para representar o reino de Deus sobre essa terra. E muitas das vezes vai ter que renunciar a amizade sim, vai ter que renunciar a família sim, vai ter que renunciar a momento sim. Sabe por quê? Porque o Senhor ele me escolheu, ele te escolheu, e muito melhor é ter a presença de Deus do que ter a companhia do mundo. Muito melhor é caminhar com o Espírito Santo, é caminhar na vontade de Deus do que caminhar diante desse mundo. Porque nos últimos dias, quando o Senhor ele vier buscar a mim, ele vier buscar você, o Senhor ele vai olhar para cada um de nós e ele vai ver as nossas obras. Se nós cumprirmos o chamado, se nós cumprirmos a vontade dele, se nós cumprirmos aquilo que ele colocou sobre as nossas mãos.
que cumpriu o chamado de Deus, que cumpriu aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, mesmo passando por dias difíceis, mesmo passando por dificuldade. Ele não reteve a palavra do Senhor sobre os lábios dele, não, mas ele falou, ele proclamou. E o Senhor ele vem dizer isso para nós nessa noite, como embaixadores do Filho de Deus, como mensageiros reais. O nosso papel é apregoar a palavra, mesmo em dias de guerra, mesmo em dias de batalha, mesmo tudo estando difícil. O nosso papel é proclamar o Reino de Deus, que está próximo à volta do Senhor Jesus, para que através de nós que fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus, o Senhor ele possa se reconciliar com outras vidas, e através de nós, não porque somos bons não, mas é porque a graça e a misericórdia nos alcançou, vidas sejam salvas. E por que o tema do culto é cheio, se eu estou falando de embaixador? Sabe, porque você só vai conseguir resistir tudo, você só vai conseguir passar por tudo se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você não se encher da presença dele, você não vai suportar. Se você não se encher, se você não tem intimidade, você não vai entender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. E é por isso que eu e os meninos nós louvamos o louvor Ezequiel 47, que vai retratar uma visão no qual o Senhor ele leva Ezequiel a ver que as águas fluíam debaixo de uma porta, e essas águas elas iam passando e ela ia trazendo vida onde havia morte, ia crescendo árvores frutíferas, e o Senhor ele vai levando Ezequiel a um nível mais profundo. O Senhor vai caminhando ali com ele vai mergulhando, e sabe o que isso significa? A água representa a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, e nós só vamos conseguir cumprir o chamado, só vamos conseguir entender a vontade de Deus se mergulharmos em tua presença. Se nós quisermos viver no raso, somente momentâneo, nós não vamos conseguir permanecer fiel até o fim. E qual é a consequência disso? Você não vai viver eternamente adorando o Rei dos Reis, o único que é digno de honra e de glória. E é por isso que o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite: se encha da minha presença, se encha do meu Espírito Santo. Não busque somente momentos, não adore somente aqui quando você está do lado do seu irmão, não adore somente aqui quando você está perto do pastor, não cumpra somente o seu chamado aqui dentro, não pregue somente aqui dentro, não. O Senhor ele tem um chamado para cada um de nós, e a palavra do Senhor não vai dizer pregue somente na igreja, não, mas vai dizer ide por todo mundo e apregoar o Evangelho. É tempo de falar o amor de Deus, é tempo de apregoar o Evangelho, é tempo de mergulhar no nível mais profundo, para que através disso nós venhamos cumprir o chamado aqui e também lá fora, para que através disso nós venhamos cumprir o propósito aqui e também no mundo, e também onde nós estivermos no meio da família, da parentela, porque o Senhor, se Ele nos entregou um chamado, se Ele nos deu a missão de sermos embaixadores, tenha certeza que através de sua vida o Senhor ele vai salvar almas. Tenha certeza que através de você o Senhor ele vai curar, através de você o Senhor ele vai libertar, através de você o Senhor ele vai mudar a escola, ele vai mudar destino. Mas você diz para mim assim: eu sou pequena, louvado seja Deus, eu sou pequena, ninguém olha para mim, parece que eu não tenho valor, mas o Senhor ele vai dizer que ele escolhe os pequenos para confundir aqueles que são grandes, ele escolhe os loucos
ouvir a voz de Deus. E lá nós vamos entender